Então, tudo que a gente viu até agora vai continuar sendo usado, tá? Nós não vamos parar de usar o que a gente aprendeu. Então, nós vamos apenas acrescentar mais um comando, tá? Mais uma função que o Octave permite, né, que a gente programe para realizar uma repetição, tá? Eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Então, algumas vezes nós temos lá uma série de dados, né, em que nós precisamos aplicar uma mesma função a essa série, né? Então, é similar ao que nós fazíamos lá no Excel. Vou até abrir aqui para vocês relembrarem. Vamos fazer o seguinte. Aqui nós teríamos, por exemplo, vários valores aqui, tá? Vamos supor que nós temos 10 valores, aqui faltou um. Vou colocar aqui uns valores aleatórios por enquanto. Imagina em que vocês tinham lá no Excel, então, esses valores. O que a gente fazia? Um exemplo do que nós fazíamos era a soma, né? Então, a soma aqui, por exemplo, de A1 com B1. Ok, nós tínhamos, então, uma função soma e diversas vezes nós fizemos o exercício de clicar aqui no canto direito inferior e arrastar para poder aplicar essa mesma fórmula para todos os valores, né? Então, no caso, eu queria sempre somar, né, a coluna A com a coluna B e o valor, então, de cada uma célula dessas colunas. Vejam que cada vez que eu faço a soma, então eu estou repetindo a função de soma, né? Então, no Excel ele funcionava assim, nós tínhamos os valores aqui e aí nós fazíamos essa repetição da função soma. Agora, lá no Octave, nós vamos fazer algo bem parecido, tá? Vai ser bem semelhante. Ou seja, nós vamos poder somar também os valores durante 10 vezes, 20 vezes, tá? Então, vamos repetir uma soma para diversos valores. A diferença é que nós não vamos ter, por enquanto, esses valores assim nesse formato de tabela. Depois a gente vai ver como que ficaria isso também no formato de tabela. Por enquanto, então, nós vamos conhecer o comando que faz essa repetição, né? Vejam que no Excel a gente pode repetir a função de soma, a função de média, né? Uma condição. Então, lá no Octave também nós vamos poder repetir uma soma, uma condição, uma contagem, uma amostra, né? Mostrar um valor, mostrar uma informação. Ou nós podemos ter tudo isso junto, na mesma repetição. Imaginem que a gente tem soma, média e uma condição aqui. Para cada um desses valores, a gente vai ter cada uma dessas coisas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho a média e eu vou querer que essa média seja
calculada para cada um desses valores também. Então, eu clico e arrasto. Isso a gente faz no Excel, né? Agora eu vou colocar aqui mais uma condição também que eu gostaria que fosse repetida para cada um desses valores. Eu vou dizer se A1 maior que B1, então vou querer que retorne verdadeiro, caso contrário, retorne falso. E aí eu quero que isso repita para todos os valores. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma soma, nós temos uma média e nós temos uma condição. Todas elas estão sendo aplicadas repetidamente, né, para cada uma das linhas. No Octave, nós também vamos fazer isso, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, uma soma, uma média e uma condição dentro da mesma repetição. Mas o formato aqui vai ser um pouco diferente, né? A função, né, quando a gente executa, vai ser a mesma. Inclusive, eu vou usar o mesmo exemplo ali para vocês entenderem. Imagine, então, que o laço de repetição, ou loop, né, pode ser também chamado de loop, seja uma volta que você dá várias vezes, tá? Quantas vezes eu vou dar essa volta? Depende do meu problema. Se eu quero dar a volta 10 vezes, então eu tenho que dizer que serão 10, né? 10 vezes que nós vamos dar essa volta. Então, nós precisamos ter um comando, né, que faça esse teste para nós automaticamente. Que enquanto, né, a quantidade de voltas não for 10, por exemplo, ele continue fazendo a repetição, né? Então, nós teríamos, né, de uma forma diagramática aqui, uma condição, se ela for verdadeira, incrementa um contador, esse contador aqui vai estar nessa condição, enquanto esse contador não chegou em 10, vai continuar repetindo até que, então, ele chegue no limite máximo que nós precisamos. No Octave, como é que funciona o comando para isso? Então, a gente tem o for, tá? O for é o comando padrão, tá? E esse comando, ele não muda, então a gente sempre vai usar o for. Nós vamos ter uma variável de controle, né, que vai controlar a quantidade de repetições que foram feitas, um valor inicial de repetições e um valor limite. Então, nós precisamos dessa nova estrutura agora, porque nós precisamos dizer para o algoritmo o que ele deve fazer. Diferente do Excel, que a gente faz tudo manualmente, né? O Octave ele vai fazer automaticamente a partir desse comando, então, que a gente vai escrever para ele. E aí, tudo que for necessário repetir, tá, vai ficar entre o bloco do for, ou seja, vai ter que terminar um end aqui para delimitar o bloco. Então, imaginem que isso aqui, se a gente fosse fazer a mesma coisa que está fazendo lá no Excel, nós teríamos um for, uma variável de controle, podemos chamar de A, B, C, ou controladora, né? Um nome que fique bom para vocês.
Então, ela vai iniciar em 1 e eu quero que ela vá até 10. E finalize, né? Então, o que ele vai repetir aqui para nós? Ele vai repetir uma soma de valores, vai repetir uma média e vai repetir um if, uma condição, né? Vou botar assim, if ou condição. Então, imagine que isso que nós estamos fazendo aqui, nós vamos levar para o Octave agora. Só que o Octave, ele deixa nós mais livres, né, no desenvolvimento do algoritmo. Então, podemos controlar, né, por exemplo, a quantidade de elementos, que de forma, né, mais fácil. Então, ele não vai ficar com todos esses espaços aqui que nós temos no Excel, agrupados e ocupando memória, né, do computador. E nós temos, então, soma de valores, que é a função soma, né, como se fosse essa função soma, a média, né, que nós temos aqui, e essa condição, tá? Então, essas três coisas vão ser feitas para 10 valores, 10 elementos, bem como tá aqui, né? A diferença é que aqui eu coloquei os 10 valores, né? E aqui a gente pode solicitar esses 10 valores, né, para o usuário. Então, vai vir 2 valores, vai fazer a soma desses valores, vai fazer a média entre eles e vai verificar se um é maior que o outro, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos levar agora lá para o Octave esse código. Então, nós temos o for, uma variável controladora, que controla o laço, que mais? Vai iniciar em 1 e vai até 10, essa variável, de 1 até 10. Então, ele vai repetir 10 vezes os comandos que nós vamos acrescentar aqui no bloco dele, né? Então, agora vamos para o comando. Então, vou colocar aqui a recebe input. Um valor para solicitar um input para solicitar um valor B. A soma, então, A mais B. A média, A mais B. É isso aqui entre parênteses, dividido por 2. E o if, a condição que nós tínhamos feito era que se A maior que B, vou até conferir aqui para ficar igual, A maior que B, se A maior que B, então eu vou colocar uma informação aqui, printf, verdadeiro, bem como seria no Excel. Caso contrário,
falso e end if. Então, pessoal, eu fiz aqui exatamente o que está feito no Excel. Nós temos entrada de dois valores, a soma desses dois valores, né, que está aqui. Depois, a média dos dois valores, que está aqui. O teste para verificar se o valor A é maior que B, né? Que é o que nós temos aqui. E também, então, a repetição de tudo isso durante 10 vezes, né? Como aqui, nós temos uma repetição, né, de 10 vezes. Agora, o que eu posso fazer, então, é executar. Deixa eu salvar aqui esse exemplo. O que vamos fazer? Vamos colocar o mesmo valor que temos aqui em A e em B, 3 e 4. Então, 3 e 4. O que ele retornou? Só o falso, né? Porque nós não printamos a média. Então, a gente precisa mostrar a média, né? Eu vou tirar o ponto e vírgula. E aí, ele vai mostrar para nós a média, vai ficar melhor nossa visualização. Então, então vou executar. Primeiro valor, 3. Segundo valor, 4. A soma é 7. Então, vamos olhar lá no Excel. Soma é 7, média 3,5. Ó, média 3,5, retorno da condição é falso. Bem como está aqui. Próximos valores, 2 e 5. Então, olha só, o Octave ele vai repetir para nós. Vamos colocar para A 2, para B 5. Soma deu 7, média 3,5. Soma 7, média 3,5. E o retorno da função é falso. Tá aqui. Próximos valores, 2 e 6. Então, repetindo de novo, 2 e 6. Soma 8, média 4. Soma 8, média 4. Ok? Retorno falso. Deu certo também. Próximo valor, 34 e 66. 34, 66. Soma 100, média 50. 150. Próximo, 5 e 77. Soma 82, média 41. 82 e 41. Próximo, 6 e 34. 6, 34. Soma 40, média 20. Soma 40, média 20. 1 e 32. Soma deu 3, média 1,5. Vamos ver, eu coloquei o 1 e 2, né? Ah, era 1 e 32, não tem problema. Vamos para o próximo. 23 e 12. Vejam que ele vai pedir para mim 10 valores, né? Então, ele vai repetir 10 vezes isso aqui. Ó, agora o retorno deu verdadeiro. Tá correto também. Soma 35, média 17.
Nono valor, 12,87. Vamos lá, 12,87. Soma 99, média 49,5. 99, 49,5, retorno da função falso. Último valor, 98,66. Então, 98,66. Vejam que agora ele repetiu as 10 vezes e encerrou o algoritmo, né? Porque eu falei para ele que eu queria 10 valores, inserir 10 valores. Desses valores eu queria a soma de cada par de valores e eu queria a média também de cada par de valores. E se o A fosse maior que B, retornaria falso, verdadeiro, se não, retornaria falso. Então vejam a similaridade, pessoal. A questão é que no Octave nós temos então alguns comandos, né, para realizar as mesmas funções que o Excel. Então nós temos o laço de repetição, nesse caso, para repetir 10 vezes esse bloco de comandos aqui. Então, partir mais aqui para frente, ver se tem mais algum detalhe. Aqui, então, eu tenho a descrição para vocês, caso vocês se esqueçam o que são aqueles valores que coloca aqui no comando, tá? Então, o primeiro é o for, que significa para. Então, para a variável controladora, né, nós temos aqui a descrição. Então, variável de controle, que é a variável contadora, que controla o número de repetições do laço. E ela deve ser necessariamente do tipo inteiro, né? Não pode ser do tipo real, porque não tem, digamos assim, uma repetição e meia ou 0,5 de uma repetição. Isso não existe. Nós temos um valor inicial, a gente pode iniciar ela por 2, por 3, por 4, não tem problema. E um valor de limite, até qual repetição nós precisamos que ela atinja, né? Então eu quero que repita de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30, né? Aqui, então, tem um outro exemplo para mostrar uma contagem de 1 a 10. Então, isso é interessante. Vou fazer aqui um exemplo também disso. Vou criar aqui um novo arquivo. Vamos supor que nós queremos contar quantos valores tem aqui, por exemplo, ou mostrar uma contagem de 1 a 10, né? Aqui, por exemplo, a gente tem que olhar aqui do lado, né, para ver quantas linhas tem. Já no Octave, nós podemos fazer o seguinte: for variável de controle, iniciando em 1 e indo até 20. E aí eu quero que mostre, né, essa variável. O que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar uma contagem, né? Então, vou salvar aqui. Então, ele vai mostrar uma contagem de 1 a 20, que nada mais é que o valor dessa variável. Essa variável, ela está variando, então, de 1 em 1. Nós temos
Além disso, a opção de pular de 2 em 2, né, ou 3 em 3. Então, pular linhas, né, aqui no Excel não seria possível. Já aqui no Octave, nós podemos fazer um incremento de 2 em 2. Dessa forma, né, nós estamos incrementando de 1 em 1. Né? Então, nós estamos, por exemplo, iniciando em 1, aí vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4, vai para o 5. Ele está repetindo isso, né, 20 vezes. Aí existe, né, a possibilidade de nós fazermos também um pulo, né, de 2 em 2, né, ou 3 em 3, ou 4 em 4, enfim. Dependendo do problema, nós podemos pular intervalos maiores de valores, né? Então, isso também, dependendo do problema, pode ser útil, né? Além do fato de repetir. Se eu fosse pular de 2 em 2, então eu coloco entre 1 e 20, eu quero que pule de 2 em 2. Então, isso delimita uma repetição de 10 vezes. Né? Então, ele cai pela metade a quantidade de repetições. 1, 3, 5, 7. Então, agora ele está sempre pulando 2 números. Né? Mas ele fez 10 repetições. Por quê? Porque se nós dividirmos, né, se nós pulássemos de 2 em 2, uma sequência de 20 repetições, né, então nós teríamos apenas a metade. Poderíamos, por exemplo, pular de 3 em 3. Então, ficaria menos repetições ainda. Então, tudo depende do que eu tenho aqui no meu controle, né? Eu quero pular de 5 em 5. Então, 1 ele somou 5, dá 6, 6 mais 5, 11, 11 mais 5, 16. Então, ele não consegue nem passar de 20. Se eu colocar 0 para ele iniciar em 0, então ele vai de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20. Vai repetir 5 vezes, mas como a variável de controle está pulando de 5 em 5, então vai ser 20 dividido por 5 dá 4 repetições, né? Então, para chegar a 20, iniciando em 0. Além dessas funções aqui, nós podemos ter, por exemplo, mais uma soma ou uma multiplicação. Não necessariamente precisa ser apenas soma, média e uma condição, né? Pode ter vários comandos aqui dentro desse bloco, né? Então, tudo depende do problema. O que mais aqui? Então, agora eu vou deixar para vocês 3 exercícios para vocês realizarem agora em aula. E aí, eu vou depois lançar mais alguns para vocês realizarem até sexta. E aí, na aula de sexta, a gente corrige tudo. Mas aí, por enquanto, enquanto nós temos aí meia hora de aula, gostaria que vocês iniciassem, porque isso aqui pode causar muita dúvida, né, em vocês, até que vocês compreendam bem o funcionamento do laço, tá?